Pessoal, vamos aprender a utilizar macros no Microsoft Excel. Como é que funciona isso daí? Primeiro, o que faz? Macro automatiza processos. Então, você vai ter uma tarefa repetitiva e a macro vai te ajudar com essa tarefa. Então, a gente vai gravar algumas macros e executar para que você entenda como funciona. Primeira coisa, vamos gravar uma macro. Como é que eu faço? Eu venho aqui na guia Exibir. Logo bem à direita aqui na guia Exibir vai ter o botão Macros. Então você vai clicar aqui e vai ver que há três opções: Exibir macros, Gravar macros, Usar referências relativas. Vamos utilizar essas três opções. Eu vou começar aqui por exibir macros. Como vocês podem ver, não há nenhuma macro aqui nesse arquivo. Então a gente vai começar gravando uma macro. O que essa minha macro vai fazer? Ela só vai excluir a coluna B. Como vocês podem ver aqui nos dados, eu peguei esse balanço patrimonial lá do site Fundamentos e baixei. Isso é da Ambev, tá? Então nós temos o balanço patrimonial do último dia de setembro de 2020, do último dia de junho, do último dia de março e em seguida os do 2019. Eu vou criar uma macro que apaga esta coluna B, tá? Então como é que eu faço? Eu venho aqui em macros, gravar macro, tá? Ele vai perguntar qual o nome, exclui, eu vou chamar de exclui coluna B, tá? Exclui coluna B é o nome da minha macro. Vocês vão ver depois, vocês olhem, é bem interessante gravar na sua pasta pessoal de macros que você vai poder executar em vários arquivos. Mas agora, somente para agora, esta pasta de trabalho já resolve fácil. Se você quiser uma descrição, tranquilo, mas eu nem vou colocar. Simplesmente clicar em OK, ele já está gravando a macro. Tudo que eu executar aqui vai estar sendo gravado pelo Excel. O que é que eu vou fazer? Clicar com o botão direito aqui na coluna B e vou excluir esta coluna. No momento que eu clico em excluir, acabou, já está excluída a coluna B. Eu posso parar a gravação da macro tanto aqui embaixo à esquerda neste botão, como eu posso vir aqui na coluna Exibir e vir em Macros e escolho a segunda opção, Parar Gravação. Vou clicar em Parar Gravação. Pronto, a macro já está feita. Se eu quiser executar esta macro, eu posso exibir as macros, excluir coluna B e executar, mas tem um caminho bem mais interessante. A gente vai criar uma espécie de botão para excluir a coluna B sempre que você quiser. Você vai vir na guia ou na aba Inserir, Ilustrações, Formas. Vamos pegar um retângulo aqui. Você pode usar o que você quiser. Eu vou pegar um retângulo. Vou criar aqui o retângulo, vou desenhar aqui na tela o retângulo e vou chamar de excluir coluna B. Pronto, vou chamar de excluir coluna B. Tá aqui, tá feito o meu botão. O que é que eu vou fazer agora? Vou clicar com o botão direito nele, botão direito do mouse, e vou escolher essa opção atribuir macro. E aí ele vai perguntar qual das macros eu tenho a excluir coluna B. Vou marcar e clicar em OK. Então, todas as vezes que eu quiser excluir a coluna B, eu simplesmente venho aqui e clico. Olha, vamos dar uma olhada. Na coluna B, eu estou com o demonstrativo de 30 de junho de 2020. Vou clicar em excluir coluna B. Pronto, foi excluída, tá? Então, isso daí é uma macro. Todas as vezes que eu clicar aqui, já vai excluir esta coluna, como vocês podem ver. Vamos criar outra macro agora, que a meu ver, é um pouco mais útil. O que a gente vai fazer? Vamos na aba ou na guia a Exibir, aqui à direita Macros, e vamos clicar em Usar referências relativas, tá? Usar referências relativas. Eu vou explicar como funciona, tá? Então, cliquei, está marcado. Vocês podem perceber que ao clicar em usar referências relativas, o botão, quando está marcado, fica uma espécie de borda ao redor, tá? Uma borda cinza, claro. Então você vai saber que está usando referência relativa. O que é isso? A referência relativa, ele não vai gravar a coluna que você vai estar excluindo, por exemplo. Ele grava apenas a coluna em relação
a posição do seu cursor. Então, nesse caso aqui, se eu utilizar a coluna atual, ela sempre vai excluir a coluna B. A gente vai fazer algo diferente agora. Ele vai excluir a coluna que estiver marcada, que o cursor, que a célula que estiver em destaque, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos excluir, eu vou de novo para a coluna B, só que agora vai estar marcado a opção usar referências relativas, tá? A diferença é que agora está marcado usar referências relativas. Então, vamos iniciar a gravação da macro e vai se chamar excluir coluna. Eu vou chamar de selecionada, na verdade não é bem a selecionada, é a coluna, seria a coluna em destaque talvez, mas enfim, vamos usar esse nome mesmo. Clicar em OK aqui. Tá faltando não pode haver espaços no nome da macro, tá? Então, vou excluir aqui, colocar uns underscores aqui, beleza? Clicar em OK. E a macro já está sendo gravada. O que a gente vai fazer aqui? Só que ela está relativa, eu vou clicar com o botão direito. Se eu posso selecionar do mesmo jeito e vou clicar com o botão direito, selecionar a coluna, clicar com o botão direito e excluir. Beleza, agora eu vou parar a gravação da macro, eu posso tanto clicar aqui como embaixo, aqui à esquerda, ó. Essa macro está sendo gravada, clique para interromper a gravação. Então, qualquer um dos dois, você vai parar essa gravação, clicar em parar a gravação, automaticamente a macro já está feita, tá certo? Nós vamos criar outro botão, também aqui no menu inserir, depois em ilustrações, formas. Agora eu vou colocar um retângulo com cantos arredondados. Você vai buscar. Eu recomendo, inclusive, que você bote sempre o mesmo padrão, tá? Eu estou colocando diferente porque vai ficar interessante você perceber que pode usar de qualquer jeito. Então, aqui eu vou botar excluir coluna marcada, tá? Excluir coluna marcada, vamos ajustar aqui. E você vai poder colocar o aspecto, a aparência que você achar mais interessante. Eu vou colocar esse daqui, pronto. Excluir coluna marcada. Tranquilo, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou escolher a opção atribuir macro. No momento que eu escolho atribuir macro, ele vai me mostrar a lista de macros e eu vou botar a opção excluir coluna selecionada. Vou clicar em OK. E aí, tranquilo, já está feito, já está... A macro já está gravada aqui. Então, se eu quiser excluir a coluna B, como a gente já fazia com a outra macro, só é clicar em excluir coluna selecionada, eu só preciso selecionar a coluna correta, tá? Para mostrar que é diferente da outra, eu venho aqui para ponta, ó. Vou pegar a coluna de 31/12 de 2012, ó, a coluna AD. Ela está selecionada, como vocês podem ver, AD7. Então, vamos lá para a ponta e vou clicar em excluir coluna marcada. Pronto, ele excluiu exatamente aquela. Agora eu vou marcar outra. Vou marcar AB, AB6 e vou lá para a ponta e vou clicar em excluir coluna marcada. Ele excluiu aquela. Agora, se eu clicar no botão anterior que a gente gravou aqui, sem a opção usar referências relativas. Então, eu vou clicar aqui, então supostamente está selecionado a célula AA6, tá? AA6. E eu vou clicar em excluir coluna B. Lembrando que essa coluna que a gente selecionou é de 30/9 de 2013. Vocês estão vendo aqui, 30/9 de 2013. Então, eu vou para cá e vou clicar em excluir coluna B. E aqui a coluna B é 31/12 de 19. Então, se eu clicar em excluir coluna B, ele excluiu a coluna B mesmo se eu clicar em... mesmo que tenha marcado qualquer outro canto. E se eu marcar uma coluna que eu queira, tudo que eu preciso é vir aqui, excluir coluna marcada, e ele exclui exatamente aquela que está marcada. Então, é assim que funciona, pessoal, nas macros, usar referências relativas e não usar as referências relativas, ok? O que a gente vai fazer aqui? Vamos excluir mais umas colunas aqui. Eu tenho os demonstrativos de 31/12 de 18, 30/9 de 18, 30/6 de 18, 31/3 de 18 e 31/12 de 17. Agora eu vou criar uma nova coluna que vai tirar a média desses 5 demonstrativos, tá? Ele vai tirar a média desses 5 demonstrativos, então vai ser essa macro que eu vou fazer, ok? Então vamos começar.
eu estou novamente marcando a opção usar referências relativas, porque eu não quero que a minha macro faça a média somente dessas células. Eu quero que a minha macro faça de qualquer outro ano que eu queira. Eu só vou clicar no ano que eu quero e acabou, ele já vai fazer tudo. Então eu vou começar, eu preciso começar a macro já com o cursor no canto certo. Então a macro vai começar com o cursor na coluna B, tá? Então vamos lá. Está marcada a opção usar referências relativas e vamos começar a gravar a macro. A macro vai se chamar média balanço patrimonial, tá? Média balanço patrimonial. Ok. Então, cliquei em OK, ele já está gravando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar criando uma nova coluna, inserir, né? Inserir coluna à esquerda. Cliquei em inserir, ele já está com uma coluna nova. Tranquilo. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma média dos 5 períodos anteriores. Professor, 5 porque 5 e não os 4 anteriores. Se você assistir meus vídeos de administração financeira da área de finanças e investimentos, você vai saber que é mais indicado tirar de 31 de dezembro do ano que você quer até 31 de dezembro do ano anterior. Então, vamos lá tirar a média disso daqui. 31 de 12 de 17 a 31 de 12 de 18. Botei a função média. E está lá C3 até G3, vou fechar isso daqui e teclar Enter, e ele já está com a média para mim. Então, o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente arrastar isso até lá embaixo. Está feito, está tudo calculado, já temos as médias do período inteiro. O que é que eu quero fazer de diferente aqui? Olha, eu quero que haja valores e não a média dos anteriores, tá? Eu quero que sejam valores. Porque eu posso manter as médias? Posso manter as médias, mas eu quero que fiquem os valores. Então eu vou selecionar todos esses valores, vou copiar e vou colar especial somente os valores aqui, ó. Cliquei com o botão direito e copiei, depois cliquei com o botão direito com tudo selecionado, pessoal, e venho aqui a opção opções de colagem valores. Pronto, agora sim, tá? Estão os valores, ó, estão os valores todos inseridos e a coluna já está feita, a minha macro está perfeita. Agora eu venho aqui em parar gravação. Pronto, parei a gravação da minha macro. Ok, eu já tenho a média dessas macros. Então, o que eu preciso fazer agora? Vamos criar um botão, né, que resolve isso daqui. Formas, eu vou pegar agora, vou voltar para o retângulo, tá? E o retângulo a gente vai chamar de calcula a média, tá? Eu vou chamar de calcula a média. Vamos botar um design aqui legal, vou botar amarelo com branco, sem bordas. Tranquilo, calcula a média. Tá aqui. Aliás, eu vou trocar, porque esse amarelo está muito claro, pode ficar difícil de ver. Vamos passar para o laranja. Ok, calcula a média. Vamos colocar isso centralizado, tanto na altura quanto na largura, então tá tranquilo, calcula a média. Agora eu vou clicar com o botão direito e atribuir macro. No momento que eu atribuo o macro, ele pergunta qual a macro, eu vou querer a média balanço patrimonial. Clico em OK. Lembrem-se que esta macro é de referências relativas, então ele vai considerar o teu cursor, onde estiver teu cursor, tá? Então, se eu quiser tirar a média do ano do balanço patrimonial, dos balanços patrimoniais do ano de 2017, tudo que eu preciso clicar é no último balanço de 2017 e executar a macro calcula a média. Está feita aqui a média de 2017. Professor, e para calcular a média de 2016, de todos os balanços de 2016, eu clico aqui em qualquer célula desta coluna, a coluna L, porque é o último balanço de 2016, e eu clico em calcula, no botãozinho calcula a média que eu acabei de criar. E está criada esta média, pessoal. Então, como vocês podem ver, isso facilita o nosso trabalho de uma maneira tremenda, porque agora você cria uma macro, ela está calculando a média dos balanços. Para você fazer uma análise de empresas, calcular a média de balanços é simplesmente crucial. Professor, eu poderia clicar
e criar uma macro limpando isso daí, limpando os dados, perfeitamente a gente pode criar uma macro limpando esses dados. Então vamos criar? Como é que a gente faz? Primeira opção, eu venho aqui em macros de novo e gravar macro. E eu vou chamar limpa trimestres, que a gente limpa BP, balanços patrimoniais, limpa balanços, não é nem limpa, né? Seria melhor exclui balanços trimestrais. Assim a gente vai ter uma macro que limpa, ela vai excluir esses 4 balanços trimestrais aqui para manter só as médias anuais. Então vou criar essa macro aqui chamada exclui balanços trimestrais, vou clicar em OK e ele já está gravando, O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que cancelar essa macro, ela está errada. Por quê? Porque eu não comecei selecionando a célula certa. Então, dependendo de onde estivesse a célula, ela iria pular outras, enfim. Então, como eu errei já na execução do início dessa macro, eu simplesmente parei a gravação, vamos exibir as macros. E esta macro aqui, exclui balanços trimestrais, ela precisa ser apagada. Então, venho aqui e excluir, tá? Exclui balanços trimestrais, nós vamos excluir esta macro que está errada. Então, beleza, já está excluída, certo? E agora a gente vai criar novamente a mesma macro. Só que dessa vez eu vou começar corretamente, eu vou começar marcando a coluna C. Professor, por que eu tenho que começar marcando a coluna C? Porque ela é a primeira coluna relativa. E aí, como a gente marcou aqui, usa a referência relativa, então a gente precisa começar a macro no canto que a gente já quer que execute, tá? Então, vamos lá. Macros, gravar macro. Agora, vamos lá. Exclui balanços trimestrais, tá? Exclui balanços trimestrais, beleza. Vou clicar em OK. Já está gravando minha macro, já está aqui a opção, ó, uma macro está sendo gravada, já consigo ver isso. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar a coluna, já está selecionada a primeira coluna, eu vou seguir selecionando as 4 colunas trimestrais, que é o que eu não quero, tá? E vou simplesmente excluir coluna inteira. Então, quando clicar em OK, vai ser excluída aquela coluna, resolvido. Pronto, pessoal, minha macro está gravada. Eu vou desta vez clicar embaixo à esquerda nesse botãozinho de parar a gravação. Tranquilo. E agora a gente vai no menu não, na guia ou na aba, sei lá, inserir, ilustrações, formas, vamos botar outro retângulo, tá? Este retângulo vai se chamar exclui colunas. Eu vou chamar de exclui 4 colunas, que ele vai excluir as 4 colunas, né? É basicamente isso que essa macro faz. Então, exclui 4 colunas, tá aqui bonitinho. Vamos deixar tudo centralizado, né? E pronto, uma vez com isso pronto, vamos clicar com o botão direito, atribuir macro. E a macro se chama exclui balanços trimestrais. Vou clicar em OK. Agora, pessoal, eu seleciono a linha que eu quero. Vamos só preencher isso daqui. 2019 aqui, acho que é isso, 2018 aqui, não, errei, a gente começou com 2018, 2017 aqui, tá? Então vamos excluir essas 4. Tudo que eu preciso é encostar o mouse em qualquer célula desta primeira coluna e clicar no botão exclui 4 colunas, acabou. Aqui é de 2016, né? Vamos preencher. E aqui eu só preciso clicar em excluir 4 colunas. Professor, eu poderia colocar nesta macro de cima de calcular média já a exclusão das outras? Poderia sim, perfeitamente. Ficaria a teu critério, tá? Eu já vou preenchendo aqui manualmente, mas você pode botar na sua macro também para ela pegar apenas os 4 caracteres à direita das outras também, não tem problema nenhum. Exclui 4 colunas e vamos excluindo essas 4 colunas até os dados ficarem perfeitos aqui, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz, pessoal. Como vocês podem ver,
as macros facilitam muito o nosso trabalho, porque se você, nós estamos aqui com os dados da Ambev, se você salvar essas macros na sua pasta de trabalho, no seu banco de macros, todas as empresas que você pegar, seja Ambev, qualquer outra que tenha lá disponível no site Fundamentos, com uma macro ou mais de uma, caso você queira, você já faz a organização de todos os dados, então a avaliação, a execução da tua análise vai ficar muito mais rápida. E como vocês puderam ver, não é nada demais, dá para fazer essa macro, dá para fazer a execução de macros numa boa. Quem é meu aluno do laboratório de administração vai ler lá a atividade que eu vou passar, que vocês vão fazer sobre macros. E se você gostou, se você aprendeu, não esquece de marcar aí que você gostou. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e qualquer dúvida, entre em contato ou comentem aqui.